Amém, glória a Deus. Mais uma live e vamos falar hoje sobre a diferença entre a igreja apostólica e a igreja pastoral, mas vamos começar adorando ao Senhor. Filhos do homem, casa favorita. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Vamos comigo. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Diga, eu quero ser um lugar. Eu quero um lugar onde você gosta de estar. Onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Diga isso. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Cirilo, ó, ama essa música, ó. Minha vida nunca mais será a mesma, e o meu amor será como o primeiro amor. O meu coração entreguei totalmente a ti. Tu criaste nele uma fonte de vida eterna. E se as provações vêm contra mim, eu sei que eu sou mais que vencedor. Eu sei que não há outro além de ti no universo. Eu sei que não há rocha além de ti que eu conheça. Eu sei que não há outro além de ti no universo. Que preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja.
só enquanto vocês vão convidando pessoas aí, eu começar a introdução. Vamos cantar só mais uma, mas por favor, solta o dedo aí no aviãozinho, vai convidando pastores. Hoje é importante que você convide pastores, apóstolos. É uma revelação que é óbvia, mas ninguém sabe. Então, hoje é um dia muito especial para convidar, tá bom? Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O mundo que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e faça brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama e anseia por ver os teus braços agindo com poder e graça em nossa nação. Amém? Então vamos lá para cima. Deixa eu ajeitar minha poltrona, ficar aqui mais pertinho de vocês. Hoje é um tema polêmico, difícil para vocês, irmão. Para mim é mole, porque eu já estou nessa há muitos anos. Mas para alguns vai descer redondo, para outros vai descer quadrado, mas o importante é que desça, tem que descer. Às vezes a gente fica tão acostumado, né, com um erro que a gente acha que o erro é certo. Então, essa hora eu queria que tivesse aí mais 300 pessoas online já. Preciso que vocês compartilhem aí, avisem nos grupos. Avisa lá, vai lá no grupo, vai no grupo da tua igreja, vai no grupo do, sei lá, irmão, vai no Facebook e diz: olha, o apóstolo está falando um tema polêmico, hoje o negócio vai ser quente. Hoje eu vou falar sobre as diferenças, eu vou responder perguntas aqui sobre as diferenças entre a igreja pastoral e a igreja apostólica. E amanhã, você já pode até se preparando aí, amanhã nós vamos responder perguntas sobre paternidade espiritual, tá bom? Então vamos para cima? Eu vou tentar falar com muito cuidadinho aqui, pisando em ovos, para não machucar você que é pastor de igreja, você que está acostumado com o modelo de igreja, você que defende com unhas e dentes o seu modelo. Eu não quero de maneira alguma desrespeitar você, eu não quero de maneira alguma levar você a um conflito, mas a inteligência, ela é um assunto que não se esgota. Então, nenhum de nós somos donos da verdade. Se você falar assim: esse apóstolo está pregando aí um negócio que está prejudicando a minha visão, meu irmão, a visão é tua, então defenda ela. Se você tem um ponto de vista diferente, tenha também sabedoria, autoridade e unção para defendê-lo. Tenha também base, tenha conhecimento para defendê-lo. Eu aqui, na verdade, de maneira alguma estou para atacar ninguém, mas muitos vão se sentir atacados. Eu lembro que ano retrasado, quando eu preguei a primeira vez aqui na pandemia sobre paternidade, eu prego há mais de 10 anos sobre paternidade. E uma apóstola lá dos Estados Unidos, muito querida minha, falou: apóstolo, o senhor pregou um negócio que a minha igreja agora tá contra mim, porque eu prego diferente. Eu falei: não tem culpa. Se você prega diferente, eu não tenho como adivinhar que você prega diferente aí nos Estados Unidos. Eu estou pregando o que eu entendo da palavra, né? E a palavra diz em Coríntios que hoje nós vemos em partes. Então a minha parte seja entregue aqui.
Mas, queridos, vamos crescer juntos, vamos evoluir. Estou feliz, ó, enquanto eu estou falando, o povo está chegando, né? E vão convidando, vão comentando, vão perguntando. Vamos fazer uma bagunça santa aqui em nome de Jesus. Posso contar com vocês? Amém? Posso contar ou não posso contar? Escreve aí. Posso contar que vocês vão compartilhar e vão convidar pessoas aí agora? Esperar vocês responderem aí se eu posso contar. Galera aí chegando. Naldo Oliveira. Pastor Luiz aí, ó. Chacaramanaia. Direto de Rhode Island. Meu irmão. Pastor Luiz é benção demais. Meu amigão. Então vou começar. Posso contar? A Rosiane está dizendo que sim. Se a Rosiane Schneider está dizendo que sim, quem vai dizer que não, né? Então partiu. É o seguinte. Vamos lá. Já vou soltar uma bomba atômica em cima de vocês. Jesus não fundou nenhuma igreja com I minúsculo. Jesus não fundou nenhuma igreja. A igreja com I maiúsculo, que somos todos nós, ele fundou, claro, ele falou sobre ela. Mas dentro desse contexto de prédio, dentro desse contexto de instituição, denominação, batista, sorveteriano, pentecostal, não sei o que lá, metodista, visão G11, G15, G666, G12. Jesus não fundou nada disso. A verdade é, Jesus veio aqui transformar pessoas em pedras vivas. A igreja que Jesus fundou é uma igreja orgânica. A igreja que Jesus fundou é uma igreja humana, viva, móvel, uma igreja que não depende de tijolo, halai da cantarás. Não depende. A igreja que Jesus fundou, ela pode se reunir debaixo da ponte, ela pode se reunir na areia da praia. A igreja que Jesus fundou, ela pode se reunir dentro de um carro, dentro de um ônibus, ela pode se reunir na internet. Aqui nesse exato momento nós temos 28 pessoas reunidas. Essa é a igreja que Jesus fundou. Fato. Se você discorda de mim, eu faço uma live contigo para a gente debater. Legal, não tem problema nenhum. Mas não me venha com churumelinha, com papinho de escola dominical. Jesus fundou uma igreja orgânica. Primeira bomba que eu vou lançar aqui. Segunda bomba. Jesus raramente entrou numa igreja, igreja, como é que eu vou chamar? Sinagogal. O que é uma igreja sinagogal? É essa que a gente passa na rua e vê que tem parede, que tem porta, que tem janela, né, que tem plaquinha com o nome da igreja, lugar de gente isso, lugar daquilo, a igreja que... cada uma tem o seu slogan agora, né? Logotipo. Jesus raramente entrou numa igreja sinagogal. As únicas vezes que a gente vê Jesus entrando em uma delas, uma das únicas vezes que Jesus entrou, no momento que ele falou, eu sou o Messias, expulsaram ele, os crentes tentaram matar ele só porque ele falou que era Jesus, né? Quando Jesus entrou na sinagoga e leu o texto do profeta Isaías dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para fazer um monte de coisa que eu vou começar a fazer a partir de agora, e eu sou o Messias. Quando ele falou isso, os crentes pararam o culto e tentaram matar ele. Daquele dia em diante, Jesus nunca mais foi chamado de rabino, nem de rabi, nem de mestre. Ele foi chamado de Beuzebu, ele foi chamado de charlatão, ele foi chamado de comilão e beberrão. E a igreja dele passou a ser nas ruas. A igreja de Jesus era nas ruas.
Verdade. Apóstolo Ricardo Ribeiro, mas lá na Bíblia não tem o tabernáculo. Tabernáculo, apóstolo. Não tem o templo de Salomão, apóstolo. Tem, meu irmão, mas não tem nada a ver com igreja. O tabernáculo foi uma simbologia que Deus criou, que hoje eu não tenho como explicar, mas uma simbologia de Cristo. Cada pedaço de tabernáculo, do tabernáculo de Moisés no deserto, representava Cristo. E ninguém entrava no tabernáculo para cultuar, para sentar lá na igreja, erguei as mãos, dai glória a Deus, erguei as mãos e cantai, somos filhos do Senhor. Não, no tabernáculo do deserto não tinha nada disso não, só entrava lá o sumo sacerdote lá dentro, fazia o culto lá, e outra coisa, se ele tivesse em pecado, já morria lá mesmo, já morria lá dentro. É assim. Porque tem que ter o tabernáculo, porque tinha tabernáculo lá no Antigo Testamento. São duas coisas totalmente diferentes. Mas tem o templo de Salomão, mesma coisa, irmão. O templo de Salomão Deus não pediu. Era um sonho que Davi tinha. Davi gostava muito de Deus. Davi falou, eu vou construir uma casa para Deus morar. Aí Deus falava, Davi, não preciso de casa não, meu filho, eu não tenho nem onde morar, porque o mundo mora dentro de mim, o universo mora dentro de mim. Um dos nomes de Deus em hebraico é o lugar. O lugar significa o lugar. Significa, Deus não está em lugar nenhum, todos os lugares estão em Deus. Então como é que você vai construir uma casa para Deus? Mas Davi tinha essa vontade, essa era coisa do ego de Davi. Davi falou, vou construir uma casa para Deus morar. Irmão, Deus nunca foi lá visitar. Cheguei aí, tá maneira a casa aí, vou sentar aí, legal, botei a poltrona ali para mim. Tem geladeira? Qual é a marca da geladeira? Não tinha. Aquilo era para os homens. Depois, na verdade, não foi nem Davi que construiu, foi Salomão. Destruíram o templo de Salomão, depois criaram o segundo templo de Herodes. Aí Jesus falou da grande tribulação lá, né, que haveria uma grande tribulação. Aí aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, que Jerusalém foi tomada e destruíram o templo de Herodes. Agora eles estão querendo construir mais um templo lá em Jerusalém. Agora o Mashiach virá. Vamos construir um templo porque o Mashiach virá. O Mashiach já veio há muito tempo, os caras estão construindo um templo lá. Então, gente, eu estou fazendo aqui premissas que já vão deixar claro para você que, então, se Deus não pediu igreja, se Jesus não construiu igreja, Jesus até destruiu. Jesus entrou no templo e falou, vou derrubar isso aqui em 3 dias. A casa de Jesus era uma igreja, quebraram o teto da casa dele para descer com um paralítico. A Bíblia diz, Jesus estando em casa, quebraram o teto da casa dele. Jesus, o negócio dele era quebrar a igreja, era desconstruir. Então por que eu estou falando isso? Em que cargas da história? Eu estou dando uma introdução para responder perguntas, amém? Então fiquem aqui, ninguém vai embora não. Em que cargas da história, isso aí, apóstolo, estamos 2000 anos atrasados, apóstolo Eduardo, em que cargas da história esse sistema sinagogal de igreja que nós temos hoje, você anda na rua, você vê um monte, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um bairro chamado São Gonçalo, irmão. É o lugar onde tem mais igreja por metro quadrado do universo. Tem mais igreja do que gente para congregar. Irmão, é uma igreja para cada meia pessoa. Para ter um membro da igreja, a pessoa tem que congregar metade aqui, metade lá. Tem mais igreja do que gente. Legal lá em Brasília. Em Brasília tem um quarteirão só de igreja. Um quarteirão, uma quadra, eles chamam de quadra lá, né? Em Brasília tem uma quadra só de igreja. Aí o pessoal da igreja sai, acaba o culto, a igreja é do lado, uma do lado do outro. O pessoal da outra igreja sai, cada um vai para um canto, ninguém fala com ninguém não. Sabe por quê? Ô Renata, você é de São Gonçalo, então você é testemunha, não vem choramingar não. É verdade, eu estou perto, eu estou aqui na região dos lagos, então eu sei do que eu estou falando.
Lá no Distrito Federal, o pessoal sai da igreja e não fala com o irmão da igreja do lado não, porque são de outra igreja. Não, eu sou batista, eles são da Assembleia. Outro ali é G12. O outro ali é MDA. O outro é batista renovado, né? É batista, mas renovado. E não fala. E você vai me dizer que tem alguma coisa certa nisso? Não tem. Então, em que cargas da história surgiu esse sistema sinagogal, imperial, como diz o Naldo aí, que nós hoje chamamos equivocadamente de igreja? Isso aconteceu na Babilônia, quando o povo, o povo judeu. Conheço Nova Friburgo muito bem também, minha filha. Morei em Teresópolis por 10 anos, saí de lá tem 2 meses, 3 meses. Então, o que acontece? Quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, o povo não podia cultuar. Porque eles cultuavam no ar livre. Eles cultuavam ao redor do templo. Mas na Babilônia não podia. É igual no Egito Antigo, não podia cultuar. Incomodava a religião dos babilônicos. Então eles começaram a construir casinhas para que eles pudessem cultuar nas casinhas, cultuar escondidinhos, para que não fossem mortinhos, para que não fossem perseguidinhos. E ali surgiu uma coisa que existe até hoje no judaísmo, chama-se sinagoga. Quando Jesus veio, há 2000 anos atrás, ele encontrou as sinagogas funcionando, que é herança do cativeiro babilônico. O povo saiu da Babilônia, mas gostou da ideia da sinagoga. Dava para pendurar os negócios na parede, tinha as cadeirinhas, tinha não sei o que lá. Bonito, legal, vamos manter a sinagoga. Então Jesus, ele encontrou a sinagoga, mas mesmo assim Jesus falava: vocês são sepulcro caiado, vocês são raça de víbora, trapo de imundícia, vocês são fariseus hipócritas, vocês são engano. Sabe? Jesus falava sobre isso. E ele pregava na rua. Mas Jesus morreu, ressuscitou, deixou os discípulos, foi embora, os discípulos continuaram pregando. E aí, 300 anos depois de Cristo, quando Constantino fingiu que se converteu para poder conquistar o coração do povo, né? E o povo ficou feliz porque tinha agora um imperador cristão, Constantino, e o povo se reunia, gritava: mito, 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 temos um crente. E Constantino: agora vai ser assim. E ele começou a criar todo um monte de coisa para fingir que estava servindo a Deus. E o povo lá, mitologizado pelo Constantino, aceitou a ideia de Constantino. E qual foi a ideia de Constantino? Vamos unir as religiões. Vamos trazer os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses de Mitra, do Deus Sol, que eu amo, que era o Deus de Constantino. E vamos colocar todo mundo dentro de uma sinagoga, junto com os judeus que se converteram, e vamos cultuar. Naquela época, irmão, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha livro para o pessoal ler. O povo era ignorante, o povo não sabia de nada, o povo só sabia que tinha uma voz defendendo eles. Então o povo aceitou a ideia de Constantino. E ali surgiu a Igreja Católica. E Zeus passou a ser chamado de Pedro. Vamos chamar aquele ali de São Pedro, é Zeus. Zeus Pater, Júpiter, é São Pedro. O legado de Júpiter, todos os outros filhos de Júpiter aí. E todas as estátuas dos deuses romanos e dos outros deuses foram recebendo o nome de mártires cristãos. E surgiu a Igreja Católica. Aí passou um tempo, anos, vieram os reformadores, Lutero, John Wesley, dentre muitos outros. E a reforma dos caras, irmão, que reforma?
Tira as estátuas, pronto, agora temos uma igreja. Não. Tira as estátuas, porque isso é paganismo, o resto é igreja. Não. Tira tudo, tudo é paganismo. Tudo é Babilônia. Tudo é Egito. Tudo é Grécia. Tudo é Roma. E as pessoas veneram Lutero, achando que Lutero reformou. Lutero foi usado pelo diabo para enganar o povo. O povo, agora nós somos santos, porque não temos imagens dentro da igreja. Não tem imagem em nada, meu irmão. Tem imagem, você só não vê. Que a imagem agora é o ministério de louvor, que você idolatra. A imagem agora é o ministério pastoral, que você idolatra. A imagem agora é a hermenêutica, a teologia, que você idolatra. Está cheio de imagem na igreja, só que as imagens são invisíveis. A única maneira de destruir essas imagens é acabando com a igreja pastoral e voltando ao modelo que Cristo deixou, o modelo apostólico. Gente, eu estou tentando dar uma introdução, mas eu estou dando uma aula aqui. É tão difícil, né? Então, o que é uma igreja pastoral? O que é uma igreja pastoral? A igreja pastoral, ela é denominacional. A igreja pastoral, ela se relaciona mal com outras denominações. Ela tem briga com outras teologias. Ah, eu sou calvinista. Não, eu sou arminianista. Não, eu sou pré-tribulacionista. Não, eu sou pós-tribulacionista. Não, eu sou unicista. Não, eu sou trinitariano. Não, eu sou... Onde é que diz que você tem que ser uma coisa dessa, meu Deus do céu? A igreja pastoral cresce através de transferência de rebanho. O que é transferência de rebanho? Minha igreja está crescendo muito, meu irmão, crescendo muito, claro. Quanto mais a tua cresce, mais a do lado esvazia. Você melhorou a qualidade do teu louvor, aí a galera de lá está vindo para cá. Aí o outro lá melhora a qualidade da palavra, a galera sai daqui e vai para lá. Aí o líder de jovens sai de lá, vem para cá, o jovem vem de lá para cá. E fica nesse engano. Será que eu estou contando a história de alguém aqui, ó, da igreja que alguém congrega aí? Ó? Não, pastor, o senhor está viajando, pastor, isso não acontece não. O senhor dormiu e sonhou com esse negócio, isso não acontece não. Estou contando a história da igreja que você congrega, meu irmão. A igreja pastoral cresce, ela altera pouco a sociedade ao seu redor. Você sai lá, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser, as irmãzinhas, porque Jesus vai derramar o seu poder. Os homens, derrama, Senhor, derrama. Acaba o culto, do outro lado a prostituta continua se prostituindo, do outro lado da rua. O mendigo continua caído no chão, o vizinho macumbeiro continua acendendo vela para o tranca-rua. E o culto foi maravilhoso porque Jesus derramou poder. Que poder foi esse, meu irmão? Que não mudou nem a rua da igreja. Que poder é esse? É esse poder? Desculpa, se for para isso que eu me converti, eu prefiro voltar atrás e deixar de ser crente. Poder que não muda território, uma ova. Perdão, um perdão para ova, porque tem uma coisa boa, é ova. O nome da ova é caviar. Ova de salmão, caviar. Uma ova. Descends. Acendeu o que, irmão? Não mudou nada no quarteirão ao redor do ginásio. Por quê? Porque junta os crentes no sistema sinagogal. Pode ser uma igrejinha, pode ser uma garagem, pode ser um galpão, pode ser um estádio de futebol, mas se vocês estão com os olhos para dentro das paredes e não para fora, não mudou nada. Isso é igreja pastoral. Uma igreja socorrista. Uma igreja socorrista que não muda o mundo. Ela foge do mundo. Mundo? Música do mundo. Se eu cantar música do mundo, eu vou para o inferno. Eu vou ficar endemoniado. Ah, meu irmão, chega, não dá mais para isso não. Quer ver? Eu vou ficar endemoniado aqui agora. Quer ver? Ó? Que país é esse? Que país é esse? Tô endemoniado. Fiquei aqui, ó. Aqui, ó. Tô endemoniadaço aqui.
Ainda vai ter crente que vai falar, o apóstolo Ricardo me enviou, porque ele cantou que país é esse? Estou aqui, estou de boa. Tranquilo, não estou endemoniado, estou normal. E aí, qual o problema? O que mudou? O que mudou é que eu estou cansado de ver crente que não abre os olhos para a verdade. Entendeu? Não mudou nada. Na verdade, que igreja é essa? A igreja pastoral é uma igreja que é voltada para cuidar de ovelhinha. Faça assim comigo aí, você na sua casa. Faz assim. Eu sou uma ovelhinha, pastor. Eu sou uma florzinha de Jesus. Eu sou uma florzinha de Jesus. Chega na igreja toda vez com aquela cara de coitadinho. Eu fiz uma lista aqui de igrejas pastorais mais conhecidas. Primeiro, a igreja UPA. Já ouviu falar da igreja UPA? Unidade de pronto atendimento. É aquela que só serve para doente. Pastor! Leva o microfone para ela lá, meu irmão. É que apareceu um caroço aqui debaixo do meu braço. Vamos orar pelo caroço. Pastor! Caroço sumiu. Pastor, agora apareceu outro caroço, veio para o outro lado aqui. Vamos orar de novo. Pastor, o caroço sumiu. Eu fico pensando, Jesus morreu para isso, meu Deus. Essa é a igreja UPA. A pessoa, meu irmão, vai para o hospital, vai para o médico, pedir para tirar o caroço, faz uma cirurgiazinha aí, faz uma biópsiazinha, deve ter um troço aí, irmão. Tira esse troço aí. Entendeu? A igreja dos exorcistas tem essa também. A pessoa só vai lá para ficar endemoniado e tirar demônio. É a igreja que manifesta demônio em todo mundo. Se for na sexta-feira, mais ainda, irmão. A pessoa já sai de casa pensando, qual demônio que eu vou manifestar hoje? Porque se não tiver demônio, não tem nem igreja. Só serve para isso. A pessoa já sai de casa pensando, já sei, hoje eu vou de pombageira. Vou de pombageira. Vou manifestar uma pombageira hoje lá. Modelo de igreja. Não tem? A igreja só do exorcismo. A outra, igreja banco. Isso é tudo igreja pastoral. Qual é a igreja banco? Só fala de grana, mano. Só fala de dinheiro. Tem testemunho para contar aqui. Qual é o testemunho? Eu ofertei meu fundo de garantia todo. Meu fundo de garantia todo eu ofertei para Jesus. E Deus mudou a minha vida. Mudou como? Não sei, mas mudou. Eu só sei que mudou. O pastor mandou falar que mudou. Está mais para stand-up comedy essa live hoje aqui, não tá? Mas na verdade, igreja é banco. Jesus só serve para resolver problema financeiro. Igrejas pastorais. Entendeu? Ó, tem outra. A igreja coaching. E olha que eu sou coach, hein? Eu sou master coach, eu tenho uma escola de coaching. Mas coaching é coaching, igreja é igreja. O que é igreja coaching? É a igreja que só fala de autoajuda, irmão. Toda pregação é autoajuda. Se você falar, tem que orar 2 horas em línguas por dia. Não, para que isso, irmão? O negócio é você focar, foco, visão, irmão. Ponto A, ponto B, ó, tira essa estratégia. Vamos criar uma estratégia de autoconhecimento aqui, ó. Tem um livro bom aí, ó. Do Paulo Vieira aí, novo, Poder do Foco, ó. Lê junto com a Bíblia. Igreja coaching. Também tem a igreja familiar. O que é a igreja familiar? Aquela que só cresce com os filhos dos crentes vão nascendo ali, casa ali mesmo, que gera outro. Tem igreja que é assim. Essa igreja cresceu, quantas pessoas? 30? De onde vieram? Não, é o filho do Manelzinho ali, é o neto da Joaninha, que nasceu ali com o filho do Carlinho dali da esquina. Igrejas familiares. Uma pena, gente, ó, hoje essa live aqui é a live que eu mais tô dando pau hoje aqui, né? Ensinando coisa séria, e os meus apóstolos estão chegando atrasados, mas eu sei que vocês estão na correria da vida. Eu vou pedir uma coisa para vocês, pelo amor de Deus, assistam essa live de novo desde o começo. Ó, mais um, apóstolo Dantas aí, meu filho,
pastor Beto, apóstolo Dantas, eu vou pedir uma coisa. Hoje ainda, antes de dormir, porque senão Jesus vai voltar antes, vocês não vão ver. Assista essa live de novo desde o começo, porque estou dando um pau aqui. Igreja de campanha. Se tirar a campanha, a igreja morre. Não, o pastor está terminando a campanha, já pensando na outra. Não tem que fazer a campanha do copo d'água. Não, agora que acabou a campanha d'água, vai ser a campanha da água do copo agora. Vai ser o contrário, assim, para pegar o contrário, assim. Psicologia reversa. Então isso são igrejas pastorais, igrejas que funcionam para alimentar, se retroalimentarem, para fazer o crente se sentir cada vez mais crente, mas não servir para nada nessa terra. Só serve para ser crente. Para que serve a tua fé? Para ir para o céu. Mas para que mais? Tem mais? Muito obrigado, Deus abençoe. Ela vem desfilando aqui, ó, a dona Bispa Raíza. Aí bota isso aqui na minha mesa com uma cara de vilã de filme, irmão. Olha o que ela botou na minha mesa. Tipo assim, só para dizer que eu te amo, seu miséria. Mas vamos lá, segue aqui, ó. Também te amo. Até agora eu falei sobre a igreja pastoral e os problemas da igreja pastoral. Agora, o que é a igreja? Eu ainda nem comecei nem a responder as perguntas. O que é uma igreja apostólica? Isso é mais fácil de responder. A igreja apostólica é tudo que não é uma igreja pastoral. Preste atenção, foco no foco. Tudo que não é uma igreja pastoral é uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? Primeiro, é uma igreja movida por 5 ministérios. Está escrito em Efésios capítulo 4, Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo. Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, para aperfeiçoamento dos santos, ó. Esses 5 ministérios, eles servem para que a igreja fique mais aperfeiçoada para a obra do ministério. Então a igreja apostólica, a primeira coisa, ela precisa funcionar nos 5 ministérios. Capítulo 1 do meu livro Davi Apostólico. Se você não adquiriu o livro, R$60 para todo o Brasil, com frete incluso. Só me chamar depois, em algum lugar você me acha. Primeiro pilar, para uma igreja ser apostólica, ela precisa compreender com clareza os 5 ministérios e operar nos 5 ministérios. Não basta ter um apóstolo, eu vou falar sobre isso já já. Ter um apóstolo não faz de uma igreja apostólica. A igreja apostólica tem 5 pilares, são 5 ministérios. Tá? Segunda coisa, a igreja apostólica, ela é voltada para transformar ovelhas em águias e leões. Então uma pessoa que fica 3 meses, 4 meses, 5 meses numa igreja apostólica, nunca mais ela vai fazer assim, ó. Bé, pastor, deu caroço aqui, o caroço. Não tem, meu irmão. A pessoa que está na igreja apostólica, 5 meses depois ela vai falar assim, caroço, em nome de Jesus, vai para o Satanás. Satanás agora vai ficar todo encaroçado. Porque eu estou numa igreja apostólica e eu não aceito essa mentira do inferno. Entende? É uma igreja de águia, uma igreja de leão, uma igreja de guerra, uma igreja de avanço, uma igreja de voo, de rugido, de autoridade. Uma igreja apostólica, principalmente, isso é o principal, ela tem como objetivo transformar cada pessoa de 2 uma. Ou você é um dos 5 ministérios, ou você vai se tornar pastor, profeta, evangelista, apóstolo ou mestre, ou você vai tomar posição de autoridade em um dos 7 montes de influência da sociedade: religião, economia, mídia, educação, família, artes ou política. Ou seja, a igreja apostólica envia pessoas para ser representantes da economia. Quem é o homem mais rico do Brasil? Tem que ser um membro da igreja apostólica.
Quem é o investidor, o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil? Tem que ser membro da Igreja Apostólica. Porque ele tem que assumir, a Igreja Apostólica tem que sentar no monte da economia, no monte da mídia. Quem é o maior âncora de telejornal do Brasil? Tem que ser membro da Igreja Apostólica. Quem é o dono da maior rede de televisão do Brasil? Tem que ser membro da Igreja Apostólica. Por quê? Porque é o canal da mídia. Quem é o maior youtuber do Brasil? Quem é o youtuber com maior influência do Brasil? Tem que ser apostólico. Por quê? Porque assumir o monte da mídia, da comunicação. Quem é o ministro da Educação no Brasil? Tem que ser membro de uma Igreja Apostólica. Por quê? Porque nós vamos dar direção ao sistema educacional brasileiro. Tirar esse monte de porcaria que tem lá, equação de segundo grau, nós vamos ensinar negócios, empreendedorismo, vendas, relação interpessoal, entendeu? Inteligência emocional, visão, cultura, né? Desengessar a cabeça do povo. Quem é que vai assumir o monte das artes? Quem é o cantor mais famoso que vai cantar nos shows aí? Tem que ser membro da Igreja Apostólica. Por quê? Porque nós que temos que estar nos palcos, nos tronos, nos altares, nos lugares de governo, nos lugares de influência, nos lugares de voz. Agora, como é que uma pessoa se torna essas pessoas? Como é que uma pessoa se torna uma autoridade política lá no Supremo Tribunal Federal, lá no Senado Federal, lá na Rede Globo de televisão, na Rede Record, no YouTube? Como é que a pessoa chega lá sendo apostólico? Porque existem 5 ministérios formando essa pessoa: um apóstolo, um profeta, um mestre, um pastor, um evangelista. Então isso é uma igreja apostólica. Eu tenho mais vontade de saber sobre isso. Tem um monte de live no meu canal, Ministério Ricardo Ribeiro, no YouTube, dando aulas sobre isso. Entende? Então, pastor Beto está botando aí, meu filho será o melhor médico ortopedista de São Paulo. Pronto. Isso é ministério? Claro que é. Claro que é ministério. É governo nos 7 montes. 7 montes mais 5 ministérios, 12. Essa é a verdadeira visão dos 12. Agora que eu dei uma introdução longa, porém não suficiente diante de tão profundo assunto, eu vou responder as 14 perguntas que me fizeram de maneira rápida e objetiva. Bom, as perguntas, como é que ficam, gente? Assim que acabar essa live, o tema da live de amanhã que será dia 28 de maio de 2021, o tema da live de amanhã vai ser perguntas e respostas sobre paternidade espiritual, tema quente também. Então, assim que acabar essa live, eu vou botar um banner na linha do tempo do meu Instagram com esse tema, perguntas e respostas sobre paternidade espiritual. E aí lá nos comentários vocês já vão começar a colocar as perguntas, mas tem que encher de perguntas. Por quê? Porque são essas perguntas que você vai botar lá que eu vou responder aqui amanhã. Então hoje eu estou respondendo as perguntas que botaram ontem e hoje de manhã, que serão as que eu vou responder agora sobre a live de hoje, que o tema é perguntas e respostas sobre a diferença entre igreja pastoral e apostólica. Primeira pergunta, Antônio Felipe da Costa perguntou: como fazer uma igreja pastoral crescer com qualidade e quantidade? É possível? Eu respondo, Antônio Felipe da Costa, querido, igrejas pastorais, quanto mais crescem, pioram. Por quê? Porque elas não estão buscando alcançar o mundo, tomar o mundo, popular o mundo, a ordem que Deus deu para Adão, crescer e multiplicar e encher a terra. Elas estão tentando tirar as pessoas do mundo e colocar numa super sinagoga. Então, essa ideia de fazer uma igreja pastoral crescer em qualidade e quantidade não existe. Por quê? Uma vez que a igreja pastoral descobre que é qualidade, ela descobre que ela não pode ser pastoral. Porque é impossível a palavra qualidade estar na mesma linha que a palavra pastoral. O que você pode ter é uma grande sinagoga com church, né?
o louvor maneiro, a palavra maneira, todo mundo bonito, feliz e contente, com seus carros novos, saindo da igreja e falando que Deus é bom. Mas igreja não é isso, é muito mais do que isso. Igreja é mudar a sociedade. Então essa ideia de fazer uma igreja pastoral crescer com qualidade e quantidade é bonito, é legal, é o sonho dos pastores, mas não mudou nada até hoje. O mundo continua uma grande bosta. O mundo continua uma grande sujeira, né? Hoje um amigo aqui me disse que um rapaz parou. Eu moro num lugar seguro, lindo. Um rapaz parou para almoçar, parou o carro para almoçar ali perto, na esquina. Parou o carro, abriu a marmita, começou a almoçar. Veio um outro com uma bicicleta e enfiou a faca no pescoço dele só para poder roubar alguma coisa que tinha dentro do carro. Então, o que adianta ter uma igreja grande do outro lado da rua, com a placa enorme, linda assim, culto, maneiro? Não adiantou de nada, não mudou nada. Bom, segunda pergunta. Leidiane Silva diz: o que atrapalha uma igreja pastoral de conquistar territórios e dimensões ainda não conquistadas? O que atrapalha é justamente o fato dela ser pastoral, porque o pastoral não tem visão de conquista de território. A visão pastoral é de cuidar de ovelhinhas. O pastor, ele é um dos 5 ministérios. Deus ama as ovelhas, por isso ele criou o pastor para cuidar das ovelhas. Mas ainda existem 4 outros papéis de autoridade na igreja. Então uma igreja pastoral, ela é isso aqui, ó. Ela é isso aqui só. Não é o dedo no meio não, tá, gente? Então, ó, apóstolo é o dedo menor, mas que fica de frente para todos os outros, dando fundamento e capacidade de segurar as coisas. Profeta é o dedo que aponta para dar direção. Evangelista é o dedo que vai mais longe. Pastor é o dedo da aliança, cuida da ovelhinha. E mestre é o que tira a cera do ouvido e traz o conhecimento revelado. A igreja pastoral, a pergunta foi: o que atrapalha a igreja pastoral de conquistar território? Justamente isso. O pastor não conquista território. Então quem é que conquista território? É o apóstolo através da guerra espiritual e o evangelista através do evangelismo. Esses 2 trabalham juntos. Então Paulo, ele era um apóstolo. Ele chegava no território sozinho, brigava com os demônios do território, brigava, apanhava. Aí de repente ele mandava uma carta: manda-me ter comigo fulano. Por quê? Porque ele sentia a falta do evangelista. Depois ele diz assim: agora manda-me ter comigo Beltrano, precisamos do pastor. E aí ele ia montando a equipe de 5 ministérios. Mas quem vai na frente é o apóstolo, para desbravar. É o apóstolo que tem visão para olhar para os céus de uma região, entender quais são os demônios que governam. É um apóstolo que tem a visão para olhar para a cultura de uma região, entender quais são as sociedades secretas, quais são as pessoas de influência que estão sentadas no monte da política, trazendo magia, negócios ilícitos, pactos, governos, burocracias. O apóstolo, ele tem a visão e agora ele vai trazer a equipe para poder fazer todo o trabalho estratégico. E uma das coisas é fundar uma comunidade. Não precisa ser uma igreja sinagogal, pode ser online, pode ser orgânica, pode ser na quadra de futebol, pode ser cada dia num lugar, mas uma maneira em que os convertidos vão se reunir. E ele vai poder cuidar dessas pessoas para que elas evoluam no ministério. Até que um deles, agora, essas pessoas que se convertem, o próprio pastor vai ver que ali dentro tem um cara que tem chamado para ser mestre, tem um cara que tem chamado para ser evangelista. O pastor vai ver que ali dentro tem um cara que tem chamado para ser profeta, apóstolo, ou para ser um dos 7 montes. Aí o pastor local, veja bem, a igreja tem um pastor, o apóstolo está fora. Então parece que é uma igreja pastoral, mas é uma igreja apostólica. O pastor vai falar assim: apóstolo, eu tenho um cara aqui que serve para o monte da política. O senhor pode me ajudar, o apóstolo? Traz para cá que eu vou cuidar dele, vamos preparar ele. Eu tenho um cara aqui que tem um chamado profético, o que eu faço? Espera aí que eu vou apresentar ele para o nosso profeta, para colocar ele na escola de profetas. Então, os 5 ministérios geram a igreja, para que a igreja descubra novas pessoas para os 5 ministérios e para os 7 montes. E é um ciclo. Ok, gente? Essa é a visão.
Bom, outra pergunta. Pergunta 3. Renata Braga. O que pode acontecer quando uma igreja apostólica se movimenta mais no pastoral do que no apostólico? Ela deixa de ser apostólica, se transforma em pastoral e morre. 4. Alcir. Uma igreja apostólica que tem... aliás, vou repetir a pergunta do Alcir. Uma igreja apostólica tem que ter todos os ministros dos 5 ministérios ou ela pode apenas se mover neles? Por exemplo, para se mover no profético não precisa de um profeta em si, mas ela tem que ter aliança com um ou ter entrado em contato com um. Não, na verdade, uma igreja apostólica ela não precisa começar tendo os 5 ministérios. Mas conforme ela vai convivendo meses após meses, às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, na visão legítima dos 5 ministérios, naturalmente o próprio Deus vai fazer surgir dentro da igreja essas pessoas. Então essas pessoas elas vão surgir na igreja. Por que não surge? Porque se você não espera que surja, não vai surgir. Tá? Então Deus vai fazer. É provável que dentro da igreja pastoral tenha um apóstolo já. Só que ele nunca vai conseguir ser um apóstolo. Por quê? Porque o pastor vai sabotar esse cara a vida inteira. Eu fui membro de uma igreja pastoral. Eu ficava sentado lá no último banco. Nem de pastor me chamavam. Por quê? Porque eu era visto como ameaça e eu não fazia nada. Ficava quietinho lá. Mas o pastor me olhava e falava assim, esse cara aí tem uma palavra. Ficava me olhando desconfiado. Eu tive que sair da igreja pastoral. Por quê? Porque o apóstolo, ele nunca vai funcionar numa igreja pastoral. Um profeta de ofício nunca vai funcionar na igreja pastoral. Por quê? Porque se ele é um profeta de verdade, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar o pastor e falar, está errado, tem que ser apostólico, porque o profético denuncia. Entende? O evangelista também. O evangelista nunca vai funcionar numa igreja pastoral, de verdade. Por quê? Porque ele vai perceber que ele está ganhando alma para matar dentro da igreja. Ele ganha, a igreja mata. Ele ganha, a igreja mata. Ele ganha, a igreja mata. Aí ele sai. Entende? Bom, cada pergunta valeria uma live, né? Valeria uma live. Número 5, Nelma. Por que raramente encontramos apóstolos caminhando junto com o pastor? E basicamente, qual a diferença entre os dois? Eu acho que eu já respondi isso nas perguntas anteriores, né? Pastores e apóstolos deveriam caminhar junto quando entendem qual é o papel de cada um. Por exemplo, eu tenho vários pastores debaixo da minha cobertura. E olha, de igrejas que não são nem da nossa denominação, porque eu não tenho denominação. A base apostólica não é uma denominação, ela é uma base. Tem centenas de pastores debaixo da minha cobertura que caminham comigo. Por quê? Porque eles entendem que eles precisam de um governo apostólico sobre eles. E eu entendo que eu preciso que eles sejam bons pastores. Entende? Então, alguns deles talvez nem pastores são apóstolos que estão pastoreando. Daqui a um tempo eles vão ter que sair dali para se tornar apóstolo de fato e botar um pastor no lugar deles. Porque o apóstolo, o verdadeiro apóstolo, não fica plantado em igreja não, irmão. Porque o trabalho dele não é esse. O verdadeiro apóstolo é desbravar. É fazer guerra, é abrir território. Leidiane, quais são as diferenças entre ensino apostólico e ensino pastoral? É uma pergunta muito abrangente, né? Na verdade, não existe ensino apostólico nem ensino pastoral. Existe ensino da palavra, né? Porque existe a igreja apostólica e a igreja pastoral, eu já expliquei aqui. Pergunta número 7. Rosiane Schneider. Nome lindo, gente. Na igreja apostólica, é lindo esse nome, mas se for fazer mapa profético comigo, o dobro do preço, tá bom? Vou fazer o nome de uma Schneider. Como é que eu vou interpretar esse nome? Só o Espírito Santo para me ajudar. Brincadeira. Mesmo preço. Na igreja apostólica, a pergunta da Rosiane Schneider. Na igreja apostólica, a prioridade é o reino e trazer ele para a terra, ou seja, fazer o que Jesus fez, curou, libertou, mostrou amor e intimidade com o Pai?
Não, não. Isso aí é o papel de todo crente, mostrar o amor, mostrar a intimidade, independente se é igreja apostólica, independente se é igreja pastoral, independente se nem igreja é. Nossa obrigação é trazer o reino para a terra, que venha o teu reino, né? É o que está escrito. Fazer a vontade de Jesus, curar, libertar, é o ide. Jesus falou para todos, ide por todo mundo, curar enfermos, expulsar demônios. Então, não tem a ver com ser apostólico ou pastoral, isso é o papel de todo crente. Número 8, delaviaces. Podemos afirmar que a grande maioria das igrejas pastorais brasileiras caminham em dois extremos? Só o profético ou renúncia total do profético? Não há atuação dos 5 ministérios? Eu, na minha experiência, que já preguei em 23 estados desse país e praticamente em todas as denominações, eu acho que essa pergunta não há coerência nela. Por quê? Na verdade, as igrejas pastorais elas renunciaram durante muitos anos os dedos principais da mão. Esses são os dedos principais da mão, que chama-se de hashi, né? Quando você come comida japonesa, não tem 2 pauzinhos? Aquele 2 pauzinhos chama hashi, serve para pegar o sashimi assim e comer. O hashi foi inventado porque os japoneses quiseram trazer higiene para o hábito antigo que eles tinham de comer com o dedo. Eles comiam com a mão. Então, para não comer com o dedo, eles inventaram o pauzinho que imita o dedo. Então, isso aqui é o hashi. A igreja pastoral é a igreja que sobreviveu até os dias de hoje ignorando o apóstolo e o profeta. Então, não há, na verdade, profético na igreja pastoral, nem apostólico. A igreja pastoral, ela tem pastor, que é o dedo da aliança, evangelista quando tem, senão fica lá na igreja esperando as pessoas visitarem por sorte. Evangelista quando tem, e mestre quando tem, porque geralmente as igrejas pastorais não tem mestre, ela tem professor da escola dominical. Pastor, qual a diferença do mestre para professor? Fica para uma outra live. São 2 coisas totalmente diferentes, mas resumindo, professor é o cara que pega aquela revistinha churumela, churrepa da CPAD ou agora do Malafaia e lê e empurra pela goela do povo sem entender até o que está falando. Isso é o professor. O mestre é alguém que pega a Bíblia, come a palavra e ensina a revelação. São 2 coisas diferentes. Por exemplo, se você quer ser um líder de célula do nosso ministério, é só me chamar, que eu vou te abençoar e vou te liberar para abrir uma célula. Chama-se CAF, Célula Apostólica Familiar. Agora, não fique esperando que eu vou te mandar talkzinho, estudinho, revistinha. Não vou te dar. Se você ligar para mim, apóstolo, o que eu vou pregar na célula hoje? Que eu não sei. Eu vou falar assim, tem Bíblia aí, meu irmão? Tenho. Então pronto, você tem um monte de estudo aí. Escolhe um aí e prega. Ah, mas eu não sei ler a Bíblia. Então primeiro vem aceitar Jesus, depois você abre célula. Entenderam? Você não precisa de um manual para pregar a palavra, pelo amor de Deus, irmão. Você tem a Bíblia. Agora, se você pregar errado, o problema é teu, é entre você e Deus. Cada um vai prestar conta de si. Nosso papel é ensinar a gente a ser crente. Eu estou indo semana que vem para o Paraguai para inaugurar nossa célula apostólica familiar no Paraguai. Pergunta para a Mirta, nossa líder lá, o esposo dela, pergunta para eles se eu estou mandando estudinho para eles. Falei para eles, irmãos, preguem aí, façam acontecer, e se fizer errado, o problema é de vocês e Deus. Eu vou aí ajudar vocês a corrigir. Mas temos que ter responsabilidade. Isso aqui não é ditadura não, está pensando que eu sou dono da verdade? A Bíblia é para todos. Bom, deixa eu avançar. Estou correndo para terminar. Pergunta número 9, do Alcir. Alcir está com tudo hoje, hein? Ó. Existe diferença do sacerdote do Antigo Testamento para o pastor do Novo Testamento? Total. Sacerdote vestia a roupa sacerdotal, pastor veste a roupa que quer. Sacerdote tinha um papel no tabernáculo, sacrificar o animal, lavar as mãos no altar da bacia de bronze, acender a menorá, trocar a cinza da menorá, comer o pão da proposição, encher o tabernáculo de incenso,
receber os dízimos do povo, fazer o sacrifício do sangue no propiciatório da arca. Não tem nada a ver com o pastor do Novo Testamento, não é isso? É verdade? Não tem nada a ver. Então, pastor do Novo Testamento é uma coisa, sacerdote do Antigo Testamento é outra. Tem nada a ver. Pergunta número 10, do nosso líder da nossa rede de jovens a nível brasileiro, nacional. Nós temos uma rede de jovens e adolescentes online. Se você está debaixo da minha cobertura, na base apostólica, e tem um filho adolescente, faz contato para entrar na rede. Nossa rede é uma bênção. Então, nosso líder Gilbert perguntou aqui: a igreja apostólica é a igreja do futuro? Ou sempre foi a igreja que deveríamos praticar? Você já sabe a resposta, né? A igreja apostólica não é a igreja do futuro. A igreja apostólica é a igreja original. E a única. Só existe uma. Jesus ensinou a igreja apostólica. Qualquer outra é invenção do homem. Eu tenho uma visão de um novo modelo de igreja. Cuidado, irmão. Não tem esse negócio de novo modelo, não. Você pode ter novas estratégias. Por exemplo, nossa igreja é online. Nosso culto é sábado pela internet. Mas isso quebra o modelo de Jesus? Não. O modelo é o mesmo. Agora, a ferramenta que nós usamos, tem gente que senta em poltrona de ferro, tem gente que senta em poltrona acolchoada. Tem gente que usa terno, tem gente que usa camisetinha. Isso é método, é modus operandi. Mas nós somos a igreja original, a igreja de Atos, a igreja normal, simples assim. Sem regrinha, sem bobeirinha, sem Constantino, mito, nada disso. Tá? Nós não precisamos inventar nada, nós só precisamos olhar para trás com atenção. A Carla, ela diz aqui uma pergunta legal. A Carla Patrícia, a igreja apostólica precisa ser presidida por um apóstolo? Não. Uma igreja, ela pode ser, se nós falarmos do sistema congregacional, sinagogal, que eu acho que nem é uma coisa que se deve ser essencial. Hoje dá para ter culto online, dá para ter culto nas casas, dá para ter culto na beira da praia, dá para ter culto debaixo da ponte, dá para ter culto no trem. Mas se você quer ter uma igreja com parede bonitinha, com plaquinha, ar-condicionado, que está acostumado, legal, sem problema. Mas não precisa ser presidida por um apóstolo. Quem tem que ter? O que não pode faltar dentro da igreja? Um pastor, porque ali vão haver sempre ovelhinhas em desenvolvimento, e um mestre para ensinar. Né? Fora da igreja tem que ter, conectado a essa igreja, mas fora, rodando pela rua, tem que ter um apóstolo, que é quem vai dar o governo, quem vai supervisionar o pastor e os demais, um evangelista que vai estar trazendo as pessoas para dentro da igreja para poder cuidar, para tirar de novo e botar nos 7 montes, e o profeta. O profeta está do lado de fora, está olhando tudo, meu irmão. O profeta é aquele que quando vê que saiu da linha, ele epa! E traz para a linha de novo. Mas o pastor é quem vai presidir, quem vai cuidar da igreja local, ou do povo, ou do rebanho. Eu não vou chamar de igreja local, porque eu não gosto disso, eu não gosto desse termo, rebanho. Quem vai cuidar do rebanho, do grupamento de pessoas é o pastor. A não ser que sejam oficiais. Oficiais são apóstolo, profeta, evangelista e mestre e pastor. Quem cuida é o apóstolo. Por quê? Porque a linguagem é outra. É um papo de leão para leão. Então, um apóstolo, ele não precisa ser pastoreado, ele tem que ser apostolado. Um profeta não precisa ser profetizado e nem pastoreado, ele precisa ser apostolado. Um evangelista. Por isso a Bíblia diz, eu vou ler uma coisa para vocês, vou ler um texto para ninguém dizer que eu estou inventando. Deixa eu perguntar para o Google aqui que é mais rápido. Mas hoje ele não está tão rápido não. Romanos, eu acho que está aqui em Romanos capítulo 6. Efésios 2:20. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
sendo o próprio Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Então, portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, quem está dando base para a igreja? Os apóstolos e os profetas, a pinça, foi ignorada a vida inteira. Esse negócio de apóstolo é modismo. Modismo nada, isso aqui é restauração. O movimento apostólico e profético, que é fundamento para a igreja. É o apostólico e profético que vão carregar o pastor, o evangelista e o mestral e ajudar isso a se transformar em manifestação externa na sociedade. Amém? Vamos correndo para o final aqui. Pergunta número 12. Faltam só mais 3 perguntas. Pergunta número 12. Carla Patrícia. Com relação aos 5 ministérios, qual a função do apóstolo? Já respondi. É fundamentar a igreja, ser fundamento. Quais são os dons que geralmente se movem no apóstolo? Não existe uma lista. Inventaram isso. Os teólogos de plantão aí inventaram isso. Que apóstolo, para ser apóstolo tem que ter dom de cura. Não, meu irmão, dom Deus dá a quem quiser, visando, a Bíblia diz, a manifestação dos dons é dada por Deus, visando um fim proveitoso. Deus pode dar dom para quem Ele quiser, o dom que Ele quiser, de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, Deus pode dar o dom de cura para um pastor? Pode. Deus pode dar o dom de cura para uma ovelha qualquer? Pode. Se tiver um doente precisando de cura, Deus dá o dom de cura. Depois, o dom, qualquer hora eu vou fazer aqui perguntas e respostas sobre dons. O dom não é uma coisa que a pessoa usa a hora que ela quer. Por exemplo, eu tenho dom de cura, vou sair por aí curando. Acabou o Covid no mundo, mano. Eu sou a cura. Will Smith, eu sou a cura. Não. O dom, ele vem, você fala, opa, estou sentindo um mover de cura. Aí você cura 2, 3 pessoas, o mover para. Depois volta. Às vezes nunca mais volta. Agora, quais são os dons que geralmente o apóstolo tem? Alguns têm todos, outros têm uns, outros têm outros. Primeiro, o dom de cura. Segundo, o dom profético. Às vezes o apóstolo, ele também é profeta, de ofício, ou recebe uma unção para profetizar. Eu, por exemplo, sou profeta de ofício e apóstolo de ofício. E sou um péssimo pastor, irmão. Se eu tiver que pastorear a igreja, eu estou frito. Já me dei mal com isso. Não sou pastor. Tento, mas não consigo. Minha mulher sabe pastorear bem demais. Eu faço o meu melhor. Mas não sou pastor de ofício. Eu me esforço em pastorear quando há necessidade. Mas eu sou profeta e apóstolo. Semana passada eu fui no Uruguai. Eu falei, olha, para que vocês saibam que tem profeta aqui, vai aparecer dinheiro no bolso de vocês, em lugares que vocês nem imaginaram, lugares da casa de vocês. Ontem um pastor lá do Uruguai mandou um vídeo, está aí no YouTube, está no Instagram também, testemunhando que apareceu dinheiro no bolso de um monte de gente, no carro dele apareceu dinheiro. Eu falei, meu Deus, vou resolver o problema da fome mundial, agora eu tenho o dom de fazer dinheiro. Não, acabou, foi só aquele dia. Foi um mistério, só para edificar aquele povo. Então Deus dá para o apóstolo alguns dons para gerar autoridade, para que ele seja visto diferencialmente na localidade. Alguém olha para o apóstolo e tem que saber que ele tem uma patente diferencial. Eu chego no lugar, irmão, eu tenho cara de tudo, menos de apóstolo. Eu chego no lugar, vocês têm que ver como eu ando na rua. É porque eu não posso filmar meu carro agora que está de noite. Meu carro é cheio de adesivo que tem tudo menos apóstolo nele. Está escrito Mad Max, grandão, é um Jeep Cherokee com pneu em cima, farol de milha, doidão, cheio de adesivo de super-herói, é coisa de maluco o meu carro. Cordão, eu ando todo doido. Só que quando eu chego perto das pessoas, a pessoa fala assim, vem cá, quem é tu? Outro dia eu cheguei perto de uma bruxa, a bruxa falou assim, quem é tu? Aí eu falei assim, eu sou o que sou. Ela, eu sou o que sou, mas quem é teu Deus? Eu falei assim, quem é o teu?
Não, quero saber quem é o teu, porque eu estou sentindo um negócio aqui que está me queimando toda. Aí eu falei assim, deixa quieto, vamos conversar. Não é a minha aparência, nem a roupa que eu uso, nem a música que eu escuto. O pastoral tem cultura, irmão. Cultura gospel, música gospel, roupa gospel. A nossa é church, calça coladinha agora. A onda é calça coladinha e camisetinha sem gola. Eu participei de uma igreja outro dia que mandaram eu não andar com essas camisas porque não tá na moda, camisa com gola. Porque para ser church tem que ser camisa aqui, ó, coladinha. Irmão, tem gente que fica até legal, bota a calça coladinha, a camisa coladinha. Meu filho que é maguinho, ele fica bonitão. Agora eu com a minha barriguinha, com a calça coladinha, parece até uma lagartixa que engoliu uma azeitona. Já viu? Mas é a moda church, nós somos church, worship. Sai fora, irmão. Esse negócio, eu sou doidão, sou roqueirão, eu gosto de andar de calça larga, né? Estilo lenhador. Eu crio minha moda, eu crio minha aparência, porque não é o que eu visto, é o que eu carrego dentro de mim. Não é o vaso, é o tesouro que tem dentro dele, meu irmão. Amém? Mas finalizando aqui então, o apóstolo, ainda na pergunta da Carla, o apóstolo ele tem autoridade espiritual, muito comum, contra principados e potestades, autoridade para libertação, guerra espiritual, né, palavra de sabedoria. São alguns dos dons que o apóstolo tem. Visão aberta, às vezes, para ver demônios. Capacidade de reconhecer talentos. O apóstolo é um headhunter natural, um caçador de talentos. Ele olha para as pessoas, ele é um direcionador. Ontem mesmo, minha filha trouxe uma amiguinha aqui na casa dela de 14 anos. Eu falei assim, qual é o teu nome? A menina falou o nome dela, na mesma hora veio a revelação. E eu falei, minha filha, olha, você vai ser uma artista, você vai ser uma artista famosa, você vai ser muito conhecida, tal. Deus me deu o destino dela, porque o apóstolo, ele é destino. E a última pergunta, né? A última. Não, são duas, faltam duas. Renata Braga, pergunta número 13. O que acontece quando a igreja apostólica insiste em se movimentar no pastoral? Uma igreja apostólica que se insiste em movimentar no pastoral, na verdade não é uma igreja apostólica, é uma igreja pastoral fingindo que é apostólica, né? E a última, 14. Quais são os maiores problemas de uma igreja pastoral? Gente, entenda uma coisa para finalizar. A igreja, você pode ser de uma igreja que não tem apóstolo dentro dela, que não tem, só tem pastor, e é uma igreja apostólica. Porque o apóstolo está fora, já falei. Então, você não é porque minha igreja é apostólica porque o líder é um apóstolo. Não. Na verdade, se o cara está na igreja e se diz apóstolo, de repente ele está no lugar errado. Ou ele não é apóstolo, ou ele não está no lugar certo. Né? Sempre fica gravado no YouTube, minhas lives. Daqui a pouco está lá. Então, mas a verdade é que a maioria esmagadora das igrejas do mundo ainda não conhece essa verdade que eu estou ensinando para vocês, que é uma verdade bíblica e óbvia, que nós praticamos na base apostólica. Quem anda conosco, quem entra debaixo da nossa cobertura, é incentivado diariamente a viver essa visão, né? Então, quais são os maiores problemas de uma igreja pastoral? Irmão, o primeiro problema da igreja pastoral é ela ser pastoral, né? Mas, enfim, problemas comuns da igreja pastoral. O pastor quer ser o maior da mesa, ele tem medo do outro crescer mais do que ele. Competitividade entre os irmãos, vai até para a música, né? Quem te viu passar na prova não te ajudou, vai ver tu se ferrar e se arrepender, que eu vou comer teus ossos, você vai ver, eu vou te destruir, Deus ainda vai rir de você. Competitividade entre os irmãos, por quê? Porque a pessoa está focada ali, querendo fazer algo para o reino, mas eles pensam que o reino está dentro da igreja, o reino está fora, né? Então, é muito comum, é igual uma panela de pressão, uma hora dá ruim. Dons usados infrutíferamente, porque o dom ele deve ser usado muito mais para o não crente do que para o crente.
Na igreja pastoral, a pessoa fica usando o dom entre elas ali. Aí, irmã, eu tô com dor de barriga, peraí que eu te curo aqui. Só que tu tem um problema de fofoca, peraí que eu te repreendo aqui. Fica um com o outro ali, fica o ciclo fechado, né? Desperdício financeiro, para mim, esse é um dos maiores problemas da igreja pastoral. Desperdício financeiro. Vamos fazer uma campanha para levantar 50 mil reais para poder comprar cadeira nova e ar-condicionado e trocar aqui o telão de LED. Agora está na moda telão de LED, né? Aí, pessoal, cada um dá uma oferta e levantou 50 mil. Irmãos, a igreja cresceu demais, a gente vai ter que derrubar e construir de novo. Cadê os 50 mil? Foi tudo pro chão. O telão de LED agora, não serve mais não. Vamos fazer a campanha agora para levantar 300 mil para fazer um novo telão de LED, super LED. A onda agora é LED com inteligência artificial. Fica essa troca financeira. O dinheiro da igreja pastoral, ele é investido para a estrutura, para pedras, para coisas tangíveis. O dinheiro na igreja apostólica, ele é colocado nas mãos do apóstolo. A Bíblia diz, ele depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Ah, mas e se o apóstolo usar o dinheiro da maneira errada? O problema é dele. Mesma coisa, eu te dou uma célula para você pastorear, e se você pregar errado, o problema é teu. Você me dá teu dízimo, e se eu empregar o dízimo errado, o problema é meu. É uma relação de confiança. A igreja apostólica é dessa maneira. Deus vai tratar com todos no dia certo. Então, na igreja apostólica, o dízimo entregue ao apóstolo. O apóstolo, ele vai, em primeiro lugar, cuidar da sua família. Muito bem. Segundo lugar, ele vai fazer o que tem que ser feito na obra. E pronto. É desse jeito. Tem que prestar conta? Se prestar, prestou. Se não prestar... Por exemplo, nós aqui, nós temos um conselho apostólico. Nós chamamos de Mastermind apostólico. Sou eu, a minha esposa, tem mais uma irmã, que é uma anciã, e ainda vou colocar outras pessoas que o Espírito Santo vai revelar. Ali no conselho a gente fala abertamente o que está sendo feito com o dinheiro, o que é planejado e tal, mas não preciso contar para todo mundo. Entendeu? Primeira parte, estou reestruturando a minha família. Na pandemia, nós começamos essa pandemia do zero, todo o projeto do zero. Depois que reestrutura a família, nós vamos criar a base apostólica, os projetos a nível mundial. E se descobrir que dá para habitar na Lua, nós vamos começar um projeto na Lua também. Bom, então, muito desperdício financeiro. E o problema maior da igreja pastoral, para finalizar, é a religiosidade. Porque a igreja pastoral, ela tem estigma, a pessoa tem, ela gera um arquétipo na pessoa. Cada igreja tem seu arquétipo, a sua cara, né? Tem até uma piada, uma história antiga de duas irmãs que se encontraram no ônibus, né? Aí uma olhou para a outra, uma estava com a saia comprida até o pé e um coque na cabeça. A outra estava com um topzinho mais curtinho aqui, um brinco na orelha e batom. Aí a da saia comprida até o pé, com o coque na cabeça, olhou para a outra e falou assim: paz do Senhor. As duas estavam com a Bíblia na mão, né? Aí a do batom e do brinco e do topzinho falou assim: paz do Senhor. Aí a da saia disse assim: eu vejo que tu és da igreja renovada aí, né? Da igreja avivada, né? Ah. Só assim, como é que você sabe? Não percebi aí pela roupa que a irmã está usando aí, batom, brinco, topzinho, né? Ela, é verdade. E eu percebi que a senhora é da igreja mais tradicional, né? Mais da linha mais tradicional, né? Aí outra, sou sim. Como é que você descobriu? Eu percebi pelo tamanho da tua língua. Entendeu? Porque cada uma tem a sua religiosidade, cada uma tem a sua cultura. O problema da igreja pastoral é que você acha que a sua cultura é melhor do que a do outro, irmão. Sai fora, deixa cada um viver o reino do seu jeito.
Quer botar tatuagem? Bota. O outro não quer, não bota. Quer usar calça comprida? Bota. O outro quer usar bermuda? Não, boa. Quer ir para a igreja de boné? Vai. Quer ir sem boné? Vai. O Espírito Santo continua falando na igreja. A Bíblia continua disponível. Se você não ouvir o Espírito Santo, se você não ler a Bíblia, um dia Deus vai prestar conta, Deus vai cobrar a prestação de conta de você. Então eu não vou dar doutrina para você. Eu não vou dizer que você vai usar roupa. Eu vou perguntar, o que você acha, irmão? Apóstolo, por exemplo, Ricardo, eu sou doido para encher meu corpo de tatuagem, irmão. Mas eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade de encher meu corpo de tatuagem. Mas até hoje o Espírito Santo não deixou. E eu já discuti teologia com o Espírito Santo. Falei, Senhor, está aqui, ó. Biblicamente eu consigo defender a tatuagem. O Espírito Santo não deixou. Isso significa que usar tatuagem é errado? Não. É mistério entre eu e ele. Isso significa que amanhã eu não posso aparecer usando uma baita da tatuagem aqui no braço? Também não. Deus pode aprovar, ou eu posso desobedecer a Deus e depois prestar contas com Ele. Tudo pode acontecer, isso é um problema meu. Meu projeto no ano passado era deixar meu cabelo crescer grande, ficar uma trança que ia até quase lá atrás e a minha barba ficar aqui com 2 pontas de viking aqui, ó. Era o meu projeto, porque eu gosto dessas coisas aqui, ó. Pra quem não sabe, ó. Ali, ó, meu kitzinho ali, ó. Meu projeto é deixar aqui 2 tranças maneiras, um rabo de cavalo, tal. Ia ficar maneiro. Chegou agora, 3 meses atrás, o Espírito Santo falou assim, Ricardinho, pois não, raspa a cabeça. Meu cabelo já estava com um rabinho de cavalo maneirinho desse tamanho aqui. Que, Senhor? Raspa a cabeça. Tá bom. Raspei a cabeça. A irmã, por exemplo, aqui a irmã Márcia está dizendo, tatuagem é horrível. Ponto de vista dela. Seu ponto de vista. O que te fez pensar que tatuagem é horrível? O seu mapa de mundo, a sua história, a sua criação, a sua educação, algum trauma, algum ensino, alguma informação que foi colocada na sua mente que não foi colocada na minha. Então, com todo respeito, a irmã diz, tatuagem é horrível, não faça isso. Deveria corrigir, deveria dizer assim, tatuagem é horrível, eu não faço isso. Entende? Isso é apostólico. Isso é apostólico. Entende? Então, gente, foi uma live quente, eu sei, mas com os pingos nos is. Sejam grandes, sejam poderosos. Vivam a palavra e o Espírito Santo. Não traiam a palavra, não traiam o Espírito Santo. Agora, se tiver que trair denominação, pode trair, meu irmão. Você não nasceu denominacional, não. Eu tenho medo de sair da minha igreja sem a benção. Onde é que diz que o pastor tem que te abençoar para você sair da igreja? Não, é que eu vou ficar debaixo de maldição, irmão. Que maldição! Então, seu pastor é um bruxo, ele é um satanista, é isso? Um feiticeiro? É que eu tenho medo que se eu sair da igreja eu vou ficar debaixo de maldição. Não, meu irmão. Você vai ficar debaixo de maldição se você cometer pecado, transgressão, iniquidade. Aí você vai ficar debaixo de maldição. Agora, se você lê a Bíblia, pratica a palavra de Deus, tem comunhão com o Espírito Santo, tem um pastor sobre a sua vida te dando cobertura, tem comunhão com os irmãos, você está em processo de crescimento. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou em processo de crescimento. E hoje eu descobri que eu ainda preciso amadurecer muito, 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 muito mesmo. Então isso é ser apostólico. Amém, queridos? Bom, preste atenção agora, hoje, para quem está assistindo ao vivo. Hoje é dia 27 de maio de 2021. Estou terminando a live e nesse exato momento eu vou colocar no Instagram uma foto minha embaixo na timeline
com um banner preto escrito perguntas e respostas sobre paternidade espiritual. Perguntas e respostas sobre paternidade espiritual. Agora, meu irmão, antes de qualquer coisa, corre lá e já deixa 3 perguntas, 2 perguntas, 4 perguntas, para nós já deixarmos um banco de dados para amanhã eu responder as perguntas às 18 horas aqui para vocês, amém? Faça isso agora, porque senão você vai deixar para depois e vai esquecer. Amanhã o tema vai ser pauleira. Faça pergunta polêmica, faça pergunta difícil, faça pergunta fácil, pergunte o que você quiser perguntar. Eu vou fazer o meu melhor para você sobre esse tema que eu amo tanto, paternidade espiritual. Deus abençoe, obrigado aos que concordaram, obrigado aos que discordaram, obrigado porque se vocês estão aqui, há algum tipo de empatia entre nós, isso me gera muita alegria. Shalom, até amanhã. Tchau, tchau.